Glória a Deus. Graça e paz a todos os amados irmãos que estão pelo Facebook e também pelo YouTube. Glória a Deus. O Espírito está neste lugar, está passeando neste lugar. Deus está honrando mais uma vez com a sua presença na casa do Pai. Quero trazer um abraço para o nosso pastor Arnolfo, pastora Cassinha. Um abraço também para nossos amados irmãos obreiros, pastores, pastoras, ao corpo de diaconato da nossa igreja. Um abraço para todos vocês, queridos. Jovens, crianças, adolescentes. E também um abraço, não posso esquecer do filhão Davi, que está em casa com a minha esposa Cíntia, que falou: papai, eu quero também ir para a igreja. Até o Davi, pastor Everson, está com saudade de estar na casa de Deus. E rever o pastor Everson, o pastor Luciano, ministério de louvor, que Deus continue abençoando todos vocês. Deus é maravilhoso. Gessé, a nossa equipe, né? Os cameramen, né, a produção, para chegar até a sua casa. Como Deus é maravilhoso. A tecnologia veio para nos auxiliar. E a todos vocês que estão, né, nesse momento conosco aí no YouTube, no Facebook, que Deus possa te abençoar. E para todos e todo o corpo da nossa igreja Bethesda, eu deixo uma palavra de Deus para todos, que eu creio que todos estão com saudade de estar aqui reunidos, glorificando ao Senhor. A vocês, amados, Apocalipse 3, versículo 11. Olha o que o Senhor diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. O Senhor nos levou à palavra desta noite, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu creio que você está aí com a sua Bíblia em casa para acompanhar. Fique à vontade. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos falar da viúva de Sarapta. Quem foi essa viúva? O que essa história nos traz para os nossos dias? O que nós podemos tirar de experiência desta viúva em 1 Reis, capítulo 17? Que vai dizer assim a história: então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vire-te para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, e ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor o profeta, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora entra um terceiro personagem nessa história. Nós falamos do profeta Elias, falamos do rei Acabe, e agora entra a terceira personagem, essa mulher viúva de Sarapta.
versículo 8, do capítulo 17 de 1 Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarapta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha que história. Nós estamos relatando uma história de 3 personagens dentro desse capítulo, 1 Reis, capítulo 17, que vai relatar da história do rei Acabe. Esse rei reinou em Israel, em Samaria, por 22 anos. Foi o 7º rei de Israel. E esses 22 anos, esse rei, fez mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. A história relata isso. Casou-se com uma princesa de Tiro chamada Jezabel, filha do rei de Sidom, que reinava no povo sidônios. E esse rei Acabe é descrito na história, igreja, como um rei forte, influente politicamente, porém fraco, reprovado espiritualmente. Olha só, que rei. Um rei corrupto, trouxe conflitos religiosos a Israel, cheios de pactos políticos, e a sua vida espiritual longe da presença de Deus. No aspecto religioso, o rei Acabe foi extremamente infeliz, deixando o quê? Que o sincretismo e o próprio paganismo ganhasse força entre o povo de Israel, casando com Jezabel, que adorava a Deus Baal. E esse casal trouxe um grande conflito na terra de Samaria. E quem é esse rei Acabe hoje? Nós podemos tirar o exemplo aos nossos governantes. O que nós estamos passando nesse período de pandemia, quanta corrupção, quanta fora da presença de Deus, buscando mais a Baal e esquecendo do centro de todas as coisas, que é o nosso Deus. Eu tiro esse homem, o rei Acabe, o que nós estamos passando no dia de hoje, nos dias de hoje. Essa semana nós vamos fazer 3 meses, melhor dizendo, 3 meses que nós estamos nesse período de quarentena, de pandemia, perdendo pessoas, hospitais, só montado um circo, e muitas coisas debaixo de panos e panos. E Deus nesse período está trabalhando, está falando com o seu povo. No meio da corrupção, no meio de um rei, Deus levantou um homem, um profeta chamado Elias, o segundo personagem da história, um tibista, morador de Gileade, um representante do próprio Deus, levando esse homem a sair do seu conforto, da sua vida, dos seus familiares, para fazer a obra de Deus dentro de um conflito, dentro de uma geração que esqueceram de Deus, uma geração que estava pecando diante do Pai, junto com um rei corrupto, chamado Acabe, fora da presença de Deus. Um profeta usado para levar o povo a Israel a reconhecer o seu pecado,
Tanto que 1 Reis, capítulo 18, 21, você pode ver aí, 1 Reis, capítulo 18, 21, vai dizer claramente: até quando cocheareis entre dois pensamentos, se servir a Deus ou se servir a Baal? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Um versículo que grita em nossos ouvidos que é uma geração pecaminosa, uma geração que esqueceram do Todo-Poderoso. E muitos se perguntam: onde está Deus? Onde está Deus nesta pandemia, nesse momento difícil? Ele tem todo o poder no céu e na terra. O controle está na palma das mãos de Deus. O mundo paralisado, o mundo corrompido pelo seu pecado. E Deus nos fala nessa noite: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, nação? Até quando, geração pecaminosa? E esse profeta profetizou algo poderoso. Profeta Elias vai profetizar algo que nestes anos, ó rei Acabe, nem orvalho, nem chuva haverá nesta terra. Olha Deus trabalhando, chamando a atenção de Israel, de Samaria, cortando os céus, fechando os céus. Nem orvalho, nem chuva haverá por um tempo. Pela boca de um profeta, Deus fechou-se o céu. Um povo corrompido pelo rei Acabe, um povo corrompido pela sua esposa, a princesa de Tiro, Jezabel, que levou até Samaria altares de Baal e derrubando templos de Deus. E nós não estamos diferente disso não. Quantas pessoas se esquecendo do Todo-Poderoso. E Deus fez o quê? Fechou-se a porta e colocou todo mundo dentro de casa. Deixa eu apertar o freio de mão aqui. Ele não fechou os céus, mas fechou as portas. Em Samaria foi ao contrário, foi a chuva. Por que, pastor Marquinhos? A chuva vai dizer que aquele povo vivia da agricultura. Em Samaria havia uma agricultura maravilhosa, uma terra fértil, mas com isso, olha só, o pecado estava embutido ali. Por quê? Rainha Jezabel e o rei Acabe levou a Samaria a acreditar que Baal era o Deus da fertilidade. Era um Deus que abençoava a terra de Samaria, abençoava a vida de Israel. Não o Criador nosso Deus. Mudou o Criador. É Baal que está fazendo essa terra ser fértil. E por isso que Deus usou a boca de um homem, fechando os céus. Não haverá chuva por um grande tempo. Você é este Elias, profeta nesse tempo, que Deus está levantando nesse momento de pandemia, nesse momento de governos corruptos, governos que está levando milhares de pessoas a não ter uma solução na saúde,
uma resposta na saúde, porque a corrupção tomou conta dos corações de vários reis deste século. E Deus fechou esse tempo, 3 meses que nós estamos passando, esse momento, vou fazer essa semana. E Deus está levantando Elias para fazer a diferença em Samaria, para fazer a diferença, levar até o povo de Deus a verdade. Até quanto cocheareis entre 2 pensamentos? 3 anos e meio ficou sem chover. Cadê o Deus de Jezabel, Baal, que fertilizava aquela terra? 3 anos e meio não choveu em Samaria. E Deus alimentou esse homem, o profeta Elias. Os primeiros versículos do capítulo 17 vai dizer que ordenou os corvos que ali alimentasse um homem de Deus. Olha só como Deus é poderoso. Como Deus tem te sustentado esse período de portas fechadas, pastor Luciano. E Deus está trabalhando em nosso favor. Até os animais, Ele tem um poder de virar garçom. Até os animais levava para este homem, o profeta Elias, pão e carne. Você olha para a sua vida e fala: meu Deus, um momento tão difícil, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem te sustentado, a você, a sua casa, a sua família, porque Ele é fiel, fiel. E quando o ribeiro seca, o ribeiro de Querite, Deus manda este homem ir para Sarapta, terra de Sidom, para encontrar com uma viúva. E essa viúva ia alimentar o homem de Deus por um tempo seco. E ele obedece à voz de Deus e vai para a terra de Sidom, para Sarapta, e encontra essa mulher ali. E o versículo 10 do capítulo 17 vai relatando a história. Então ele se levantou e se foi a Sarapta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e chamou aquela mulher e disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba, água limpa para mim beber. E indo ela buscar, ele chamou novamente e disse: traz-me agora também um bocado de pão da tua mão. Olha só, o versículo 12: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, profeta, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Um pouquinho de cada coisa. Deus só precisa de um pouquinho de cada coisa na sua vida, que Ele vai multiplicar na sua casa. Não importa o momento, não importa a dificuldade, Ele é o Deus da multiplicação, é o Deus do milagre. Nós estamos falando, igreja, de uma mulher viúva, deixada de lado
pelo povo, esquecida. Mas Deus não esqueceu daquela mulher de fé. Profeta Elias, vá à casa de uma viúva em Sarepta, e essa mulher vai te abençoar. E quando ela relata o que ela tinha em casa, o versículo 12 diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. O filho apareceu. Essa mulher tinha um filho ainda. A situação era caótica, a seca chegou, pela profecia do homem de Deus. E o versículo 13 vai dizer: e Elias lhe disse: não temas, ei, não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz para fora, depois farás para ti e para o teu filho. E aí? Tem muitas irmãs, né? Muitas mães nesse momento, neste culto. Já pensou você nesse momento, você sendo essa viúva, numa seca, pelo pecado de Samaria, e um homem de Deus chegar na sua casa, falar: olha, prepara aí um bolinho para mim primeiro, hein? Hein, pastor Luciano? Prepara para mim um bolinho primeiro, para depois você prepara para você e para o teu filho. A fé tem que mover nesse momento, igreja. E aí? Crer num homem de Deus ou ficar com o coração incrédulo nesse momento? Esse profeta é de brincadeira. Eu não tenho nada em casa, pouquíssimo, é para comer agora e morrer. Ele pediu para fazer primeiro para ele e depois para mim e para o meu filho. Sabe o que essa mulher me traz? Essa viúva é uma mulher que reconhece o poder de ofertar. Como assim, pastor Marcos? O poder de ofertar. Cada um de conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, igreja, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha o segredo dessa mulher: dar com alegria, ofertar com alegria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha por que esse profeta Elias foi para a casa de uma viúva? Porque ela agradava ao nosso Criador, e ele conhecia essa mulher. Não com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ah, tocou o coração daquela mulher. Eu tenho que servir esse homem de Deus primeiro, depois eu e meu filho. Um punhadinho de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Meu Deus, faz para mim primeiro, hein? Um bolo, depois para você e para o seu filho. Se não fosse, amados, a fé em Deus e na palavra do profeta, a mulher teria sido egoísta o suficiente para proteger, olha só, da fome a si mesmo e o seu filho. No máximo possível. Dá mais o tempo, sem chuva. Mas só que a fé fez ela agir.
de acordo com a palavra do profeta. E essa fé rompeu barreiras. Por que eu estou te falando isso? Porque ela serviu o homem de Deus. Primeiramente, ofertou na vida do profeta Elias. E a palavra de Deus vai dizer, com esta postura dela, o versículo 14 vai dizer: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. A terra. Olha a multiplicação de Deus entrando dentro da casa da mulher. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coisa linda! Deus é maravilhoso. E o versículo 15 vai dizer mais: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Que isso? Muitos dias. Pastor Marquinhos, você está pregando uma ministração, uma história que a mulher só tinha um pouquinho de tudo para fazer e morrer. Mas ela tinha fé em Deus, firmada em Deus, ofertou na vida do profeta e recebeu a multiplicação dentro da sua casa. Deus está fazendo na sua vida a mesma forma, multiplicando o azeite, a farinha na sua casa, nesse momento tão difícil, porque Ele é Deus, e você tem feito o quê? Agradado ao Todo-Poderoso. A sua fé tem movido os céus, e Deus tem ordenado a bênção, a multiplicação na sua vida. Oh, aleluia! Oh, esse Deus é maravilhoso. Quando fala da multiplicação, você vai ver, você lembra dos 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou milhares e milhares de pessoas? Esse Deus que você serve, que nós servimos, é o Deus da multiplicação até numa pandemia. Ele tem honrado seus filhos e filhas. Você lembra do capítulo 2 de Reis, muito conhecido, capítulo 4, a viúva do azeite, que ia perder seus 2 filhos, e Deus entrou com providência, e o azeite foi multiplicado dentro da casa daquela mulher, e ela não perdeu seus 2 filhos e pagou a dívida. É isso que Deus está fazendo nesse tempo, honrando a sua vida. Você não vai perder nenhum dos seus para o inferno, porque Deus está ouvindo a vossa oração, e Ele é fiel, está movendo céus e terra em seu favor. Continue firme, confiando em Deus. Falamos de Acabe, representando os governantes desse tempo. Falamos do profeta Elias, representando o próprio Deus nesse tempo. E agora falamos da viúva, que representa homens e mulheres que não se dobram, que não se dobram diante de altares de deuses, diante de Baal,
mas se dobro diante de um Deus todo-poderoso, que é vivo, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz e para te dar o maior presente que você pode ter na sua vida, a vida eterna. A vida eterna com o Pai. Oh, aleluia! E a mensagem vai concluir que entra uma quarta pessoa agora. Quem é essa pessoa, pastor Marcos? É o Filho. Você lembra que foi 3 anos e meio? A Bíblia não relata quantos anos ele ficou na casa da viúva, mas passou-se anos ali sendo tratado na casa daquela mulher, até Deus de novo tirar ele da casa da viúva, para ir para o Monte Carmelo, para descer fogo dos céus. Mas antes disso, tinha algo maior para acontecer. O filho dessa mulher, diz assim o versículo 17: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher. Olha só, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Pastor Luciano, olha só, o hóspede profeta Elias foi usado para a multiplicação na casa dessa mulher. E por um tempo veio a doença e encontrou esse filho dessa mulher. Não fala a idade, se é adolescente, se é criança. E esse menino morreu. Então o versículo 18 vai dizer: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade? Você veio até minha casa, profeta, para trazer na minha presença a minha iniquidade, o meu pecado? E o versículo 19 vai dizer da história: e ele disse: dai-me o teu filho aqui. E ele tomou o seu regaço e levou para cima ao quarto onde mesmo habitava, e deitou em uma cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também a esta viúva com que eu moro afligiste, matando o seu filho? Olha a conversa do profeta com Deus. Ó Senhor Deus, e agora? Quantas pessoas estão no hospital neste momento? Quantos homens e mulheres, enfermeiros, enfermeiras, médicos, trabalhando neste mundo afora, para ser usado por Deus, para trazer de volta essas pessoas de um vírus, Covid-19. Muitos já perderam a vida e muitos já chegou ao milagre. Semana passada eu recebi um telefonema de uma grande amiga, numa segunda-feira, preste bem atenção nesse testemunho, dentro da morte desse garoto. E ela ligando para mim, pastor Eves, e falando: Marcos, eu fiz o exame, eu estava com alguns sintomas, eu fiz o exame e constatou esse vírus terrível na minha vida. E ali aquela mulher chorando, Estela, no telefone, e eu ali usando palavras, né, para consolar aquele momento. Falei com ela: minha filha, foca em Deus, que Ele é todo poderoso para te curar. Não permita que esse vírus tire a sua força, a tua fé, mas foca no médico dos médicos e Senhor dos senhores. E ali eu orei com ela e falei: você não está sozinha. Por quê, pastor Luciano? Muitas pessoas não estão acreditando nesse momento, muitas pessoas não acreditam nesse vírus.
e essa amiga tão próxima passou esse período difícil, ele tira você do seu ambiente natural, ou te deixa no hospital, ou te deixa em casa em quarentena, e ninguém pode te visitar. Esta mulher com 3 filhos, feliz demais porque nasceu, a sua filha, Deus abençoou e veio gêmeas, as Marias, e ela estava num momento abençoado com as suas netas, e veio esse momento do Covid sobre a sua vida. E ali eu falei, vamos estar reunidos, homens e mulheres, orando em seu favor. Vamos estar com você 24 horas, porque ela não precisou de estar no hospital, mas passou mais 7 dias em casa, sozinha. Essa doença te deixa, é você, o vírus e Deus. Você, o vírus e Deus. Passou a terça-feira, passou a quarta-feira, passou a quinta, nós orando, conversando com ela pelo WhatsApp, graças a Deus por essa tecnologia, mandando mensagem, falando, conversando e recebendo também dela, momento difícil, momento que ela tinha até dificuldade de falar, por causa, ataca a respiração. Meu Deus! E Deus ouviu as nossas orações. Deus ouve a oração do justo. E Deus está ouvindo a sua oração. Não importa a sua doença, o seu problema, Ele está ouvindo as nossas orações. E Ele visitou aquela mulher na segunda-feira que passou, mais 7 dias. Quando foi à tarde, eu recebi, Estevão, mais um telefonema, pastor Luciano. Marcos, eu recebi a minha vitória. Eu recebi o meu milagre. Glória! Deus entrou com providência na vida daquela mulher e concedeu o milagre. E com você não vai ser diferente. Deus está agindo em seu favor. E essa mulher está glorificando a Deus novamente com seus filhos e netos. Olha que coisa linda. E esse garoto, profeta Elias, chegou ao quarto na parte alta daquela casa e orou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu para a glória de Deus. Olha que grande milagre na viúva de Sarapta. E aquele jovem, o Senhor, nosso Deus, trouxe de volta o fôlego de vida naquele menino. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: vês, aí teu filho vive, pastor Luciano. Aí teu filho vive, receba o teu milagre, teu filho. Gostaria de convidar o pastor Luciano e o grupo de louvor para nós estamos encerrando. O que eu quero dizer para você, encerrando esta mensagem desta mulher de Sarapta: o nosso Deus
é o Deus do passado, do presente e do futuro. O nosso Deus é o Deus do passado, do presente, do futuro. Clama a mim, povo, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Profeta Elias clamou a Deus: Senhor Deus, traga o fôlego de volta para este menino. Deus, pastor Everson, não só mandou, escute, igreja, não só mandou para multiplicar o mantimento dentro da casa dessa mulher, mas Ele é o Deus do futuro. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o seu passado, conhece o seu presente e conhece o seu futuro, e conhecia o futuro daquela mulher, que aquele período ela ia perder o seu filho, mas levou até a casa um homem chamado Elias, cheio da glória de Deus, cheio de autoridade de Deus, para clamar sobre a vida daquele menino, e aquele menino receber o fôlego de vida. O fôlego de vida. Receba o fôlego de vida. Receba o fôlego de vida. Em o nome de Jesus. Receba. Receba. Receba o fôlego de vida. Quantas pessoas clamando a Deus: Deus, eu preciso de Ti. Deus, fala comigo. E nesta noite, clama a mim e responder-te-ei. Clama ao nosso Deus e receba o fôlego de vida, como aquele menino recebeu naquele dia e foi entregue à sua mãe. Deus está agindo em nosso favor, em seu favor. Deus está agindo lá no hospital, lá no leito de dor, como fez com esta amiga, recebendo o milagre. Nesta noite, Deus está trabalhando em sua casa. Receba o seu milagre em o nome de Jesus.